1992, havia pouco mais de um ano, eu tinha nadado uma prova que poderia muito bem ter me convencido de que eu já poderia me chamar nadadora, afinal. Foi a Copa do Mundo de Natação de Longa Distância. Só 2 nadadoras representariam o Brasil. As 2 classificadas na seletiva foram a Ana Maria Vidal, do Paulistano, e a Cristiane Panzer, do Flamengo. Eu fiquei em terceiro, mas acabei com a vaga da Ana Maria, que não quis nem pensar em nadar uma prova de 25 quilômetros no Lac Saint-Jean, onde a água é sempre muito fria. Achei ótimo, pois teria uma segunda oportunidade de nadar em água fria antes do Canal da Mancha, já que minha tentativa estava marcada para setembro. Com a convocação para o Mundial, em abril, resolvi largar o cursinho. No fim do ano anterior, eu tinha me formado na educação física e prestado administração de empresas na USP, mas não passei. Resolvi fazer um ano de cursinho. Estava decidida a cursar o USP-UGB, mas minha decisão acabou atropelada pela convocação. Eu estava treinando bem, mas a rotina estava uma loucura. Treinava em São Bernardo do Campo com o Igor. Acordava às 4h15 e ia para São Bernardo treinar. Chegava direto no cursinho às 7, assistia a aula até a 1, ia para casa, almoçava e às 3 tinha que sair para o treino de novo. Chegava outra vez em casa lá pelas 7 da noite. O problema era que naquele ritmo de vida eu não conseguia engordar nada. Se antes eu pensava aproveitar as férias de julho para ganhar peso e proteção contra o frio, agora precisava fazê-lo antes disso. Acabei decidindo deixar o cursinho para lá. Quando cheguei ao Canadá, estava achando tudo lindo. Minha primeira prova internacional. Encontrei o Igor e a Cristiane em Montreal, alugamos um carro e fomos juntos para Roberval. Foi aí que me senti totalmente fora do contexto. Aquilo que chamamos um peixe fora d'água, apenas a água estava ali. Só havia nadadores muito experientes por lá. As conversas eram assim. Você lembra, em 89, aqui em Saint-Jean? Aquela Caprinápolis, quando fulano passou mal? Há 3 anos, a Santa Fé Coronda, que prova? Eu ia ouvindo e pensava comigo, mas eles não fazem ideia do que aconteceu em Ripoina no ano passado. O Cláudio foi me apresentando às pessoas, sempre dizendo: essa é uma nadadora brasileira que deseja atravessar o Canal da Mancha. Eu não era tão nadadora assim. Aquela era a minha primeira prova internacional. Todos ficavam perplexos, tentando entender por que eu queria começar pelo mais difícil, pois o canal é considerado o Himalaia dos nadadores. O Cláudio vinha em meu socorro, dizendo que eu já tinha feito um treino de 8 horas em água fria, que tinha nadado bem e que teria condições de nadar o canal e a prova daria 2 dias. Na minha cabeça, a resposta era outra e muito clara. O Canal da Mancha é um desafio solo. Não há tempo limite para terminar a prova, muito menos seletiva. Vários nadadores, apenas medianos, já o cruzaram. Não é preciso nadar rápido, basta ter muita resistência. Quando voltei a nadar, estabeleci esse desafio porque achei que não poderia sequer sonhar com uma competição internacional. E mesmo agora que eu estava lá, achava que talvez não devesse ter ido. Estava morrendo de medo de não poder completar a prova por não chegar dentro do tempo limite. Meu desafio era chegar menos de 2 horas depois da Shelley Taylor, que certamente venceria, pois era absoluta. É muito tempo, mas podia muito bem não ser suficiente. Um dos causos mais repetidos nas rodinhas por ali contava sobre a prova de Atlantic City no ano anterior. Shelley chegou em primeiro na classificação geral e teria aberto uma latinha de cerveja. O Diego Degano, campeão mundial, chegou em segundo e desmaiou de exaustão. Meu primeiro problema prático era arranjar alguém para me acompanhar. As provas masculina e feminina seriam realizadas em dias separados, ao contrário do que costuma acontecer no campeonato mundial. Mas como a feminina seria antes, nem o Igor nem o Cláudio poderiam me acompanhar, pois precisavam descansar para nadar no dia seguinte. Amaro, mulher do Cláudio, naturalmente iria acompanhá-lo, mas se ofereceu para me acompanhar também.
Ela ficaria esgotada, seriam 2 maratonas em 2 dias, mas eu estaria muitíssimo bem acompanhada. Na verdade, acho que mesmo que eu pudesse bancar uma equipe de apoio completa para cada prova, jamais conseguiria uma técnica melhor e mais experiente que a Amaro, que havia 20 anos acompanhava o Cláudio nas provas ao redor do mundo. Acordamos no dia seguinte e era preciso treinar. Fomos para o lago. Depois de nadar não mais que 15 minutos, saí da água congelando e convencida de que não seria capaz de nadar 25 quilômetros ali. Cláudio tentou argumentar que a água não estava muito mais fria do que a que eu tinha enfrentado em Mar del Plata, mas para mim estava. A diferença entre os 17 graus de então e os 15 de agora me parecia ser exatamente a diferença entre o possível e o impossível. Mas eu não disse isso a ele. E procurei me convencer do contrário também. Não era fácil, havia poucos nadadores que pareciam à vontade. O fato era que a água estava realmente fria. Fim do treino, fomos, brasileiros e argentinos, visitar os amigos do Cláudio. Fiquei muito impressionada com o que vi. Cartazes imensos pendurados em cada poste da cidade traziam uma foto dele na chegada de alguma das edições da travessia que venceu. Braço estendido, indicador mostrando que ele era o número 1. Na pequena Roberval, a travessia é um grande acontecimento. Há até um museu da prova, onde Cláudio é o principal personagem. Para ele, parece tudo normal. Não parece se sentir mais do que os outros. Certamente não faz ninguém se sentir menos. Ao contrário, sempre o vemos valorizando o que cada um tem de melhor. Se ele é o melhor nadador de longa distância da história, faz questão de que esteja claro. Nadar está longe de ser tudo. E se sua vivência for capaz de enriquecer a existência de outros, está sempre pronto a compartilhá-la. À tarde, alguns nadadores foram treinar de novo, mas eu resolvi ficar descansando. Estava super ansiosa. Tentei um relaxamento, mas não diria que resolveu. Tudo que eu queria era nadar a prova até o fim. Seria muito? Nada pode ser mais relativo. Parecia muito para mim, mas para a maioria dos nadadores, das nadadoras que cairiam na água comigo no dia seguinte, talvez nem pudesse ser considerado um desafio digno desse nome. Minha companheira de quarto, no entanto, que era Cristiane Panzeres, estava um bocado assustada também. Ela era experiente, mas nunca tinha nadado numa água tão fria. Descemos para jantar. Gosto da expressão inglesa para o que eu estava sentindo. To have butterflies in your stomach. Pois eu tinha tantas borboletas no estômago que não havia muito espaço para comida. Tinha que comer mesmo assim. Do restaurante do hotel se via o lago e ele me parecia um pouco assustador. Alguém disse que a previsão de tempo para o dia seguinte não era muito animadora. Aquilo não me parecia fazer grande diferença. Com água naquela temperatura, uma chuvinha não pioraria muito as coisas. Mas eu não tinha ideia do que estava por vir. No dia seguinte, quando acordamos, a Cris foi até a janela, abriu a cortina e disse: "Gente, dá uma olhada naquele lago." O Igor fez piada, tirou uma da nossa cara. Aquilo não era com ele, afinal. Sua prova seria no dia seguinte. Mas eu nem quis olhar muito. Era dia, certamente. Mas não seria exato dizer que era dia claro. O céu estava cinza escuro, densamente escuro. Chovia, ventava muito. E o lago tinha milhares de cristas brancas que se movimentavam em todas as direções. Me dá até aflição de lembrar. Totalmente desordenado. Descemos para o café da manhã e quando eu disse para o Cláudio que estava assustada, ele, longe de me tranquilizar, dessa vez disse: "Ana, todas estão assustadas. Olha para a Shelly." Olhei e de fato ela me pareceu apavorada. Santo Deus, o que eu estava fazendo ali? Bem, pensando melhor, eu queria atravessar a mancha, não queria? Por menos nadadora que fosse, não poderia